Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perdascast. Sí, hoy está un poco distinto, porque tenemos acá un gran colega que ya vivió en otros países y va a traer para nosotros lo mejor de prevención de pérdidas de Chile y de México. Queda hasta el final para saber mais. Chegamos no Perdascast, Perdascasters! Vocês estão aí? Mais um episódio todas as segundas-feiras às 18 horas, às vezes um pouquinho depois, às vezes um pouquinho antes, quando o sistema ajuda. Ele não tem ajudado ultimamente. Nós aqui, como sempre, nos estúdios maravilhosos Prime Beat Handles Foxlax, com a nossa super mega ultra equipe capitaneada pela nossa diretora incrível Yara Ramos. Acabou de fazer um jeitinho todo assim, né? Dizendo que legal ele falar sobre mim. Ela ainda está de ressaca do aniversário dela, que ela vem comemorando desde a última segunda-feira, e esperamos que a condução desse programa continue bem. Ainda bem que ela tem 47 funcionários à sua disposição, 3 pediram demissão, mas já estão ali, é só entrar no Gup que vocês vão encontrar as vagas disponíveis para participar aqui da equipe de produção. Hoje, prevenção de perdas na veia, gestão de riscos e afins, não necessariamente nessa ordem, com um dos caras, se não o cara mais querido da prevenção de perdas do Brasil, Rodrigo Canal. Uau! Esse é o cara. Eu tenho que fazer essa fala porque tá no script, senão a diretora me puxa a orelha. Mas eu duvido quem não conheça Rodrigo Canal, mas eu vou ter que fazer a pergunta. Quem não te conhece, quem é Rodrigo Bolsonaro Fernandes Canal? Mais perto, senão você vai levar bronca dela. Bem, primeiro muito agradecido pelo convite, por estar aqui com vocês hoje, né? Bem, para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Canal, trabalho há 26 anos aí na área de prevenção de perdas, já passei por diversas empresas do varejo, como Boticário, como Drogarias Globo, como Tokstok, enfim, várias empresas. Atualmente eu estou trabalhando com consultoria, né, de prevenção de perdas. Eu creio que é uma coisa nova para mim, que eu me encontrei aí. Né? Para que trabalhar numa empresa só se a gente pode trabalhar em várias empresas? Boa. E levar o nosso conhecimento ao longo desses 26 anos aí que a gente está nessa jornada, né? Bem, eu trabalhei em 2 projetos internacionais, um no Chile, o Walmart. Isso agregou aí na minha carreira profissional muito aprendizado, mas também muito trabalho, muito esforço. Não foi fácil, né? Você ficar num outro país, vivenciar outra cultura. E depois eu também trabalhei no México, em Tijuana, um dos estados mais perigosos do México. É o segundo estado mais perigoso do México. E também não foi fácil, né? Outra mudança de cultura, né? Apesar de falar o mesmo idioma, né? O espanhol, mas a cultura muda, o jeito das pessoas mudam, o jeito das empresas mudam. Então também agregou aí bastante aí na minha carreira profissional. Fique até o final. Fique até o final, porque Rodrigo Canal vai dizer aquilo que ele não disse em lugar nenhum. Nem lá no Chile, nem lá no México e nem aqui no Brasil. Só que eu tenho que pedir porque é necessário. O Perdascast precisa do seu like, do seu dislike, do seu compartilhar, de alguma coisa. Só não fica aí parado sem fazer nada. E comenta. Eu adoro falar com vocês nos comentários. Respondo a todos os comentários e os nossos convidados também. Então, por favor, deixe o seu like, dislike, compartilha, manda lá.
A gente criou agora um novo. Ela vai dar o zoom e eu vou contar. 1, 2, 3, 4, like. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, like, foi! Rodrigo Canal. Eu não quero saber de negócio de Brasil. Nós viemos aqui para falar da tua experiência fora. E a primeira coisa que me veio na cabeça quando a gente estava conversando sobre o convite, né, sobre você vir participar com a gente do Perdascast, cara, qual é a diferença assim, mais gritante do que nós temos hoje no Brasil em termos de prevenção de perdas e que você viu no Chile e no México? E se você quiser, se for a mesma coisa, né, você pode falar, ou se for diferente, fica à vontade. Vamos, cara, explorar. Show de bola. É isso aí até o máximo. Bem, primeiro... Você vai falar em espanhol também? Pode falar? Por suposto. Por suposto. Vamos que vamos. Bem, primeiro que, assim, a gente pensa... Uma coisa é que a gente pensa, outra coisa é quando a gente realmente está vivenciando. Tá? Porque você, quando vai morar em outro país, primeiro que você tem que conhecer, tem que estudar sobre o país. Ainda mais quando a gente está falando de prevenção de perdas. Porque o brasileiro, ele tem aquela coisa dentro dele que ele sempre quer ser o melhor, quer fazer o melhor, mas muitas vezes a gente precisa ser mais humilde, entender como é a cultura do país, entender as leis do país. Isso é muito importante. A gente foi trabalhar lá no Chile pensando que a gente ia detonar, falando, nossa, nós vamos chegar lá, nossa escola de prevenção de perdas é a melhor que tem. Mas quando você vai entendendo o país, quando você vai entendendo as leis, quando você vai entendendo as pessoas, você vai vendo que, opa, tem que dar um passo atrás, e falar, opa, não é desse jeito como eu pensava. Por exemplo, no Chile, a lei para furto no Chile é muito branda. Ou seja, a pessoa furta nas lojas e ele não é preso. Muitas vezes, lá no Chile, como eles podem prender a pessoa dentro da loja. Eles têm um espaço confinado para prender a pessoa dentro da loja. E aí o que acontece? O cara prende a pessoa lá, o segurança tem essa autoridade, e a polícia não vai buscar o cara. E aí o que acontece? Os membros da gangue, porque lá as gangues chamam de mecheiros, tá? Os membros da gangue começam a atacar pedra nos clientes para soltar o cara que foi preso. Caramba. É muito louco. É muito louco. Então, assim, quando a gente for trabalhar num país, a minha dica aqui, é você conhecer, entender o que se passa antes de você chegar lá e falar que vai detonar, que vai fazer um monte de coisa. Porque não é verdade. Então, assim, no começo foi muito difícil, Primeiro que lá a gente tinha que falar espanhol 100%, não adiantava falar portunhol, porque a gente tinha que atender o maior varejista do mundo, que é o Walmart. Então, se a gente não falasse espanhol, automaticamente a gente estava fora. Então, o idioma contou muito, a pressão, porque, cara, uma coisa é você falar com a sua professora particular, outra hora você visitar sozinho o cliente para fazer um diagnóstico na loja. É totalmente diferente. Então, é muito importante também o idioma quando você está viajando para um outro país a trabalho. Sim, sim. E no México, o México é um país totalmente diferente. Eu nunca vi uma perda de uma farmácia tão baixa na minha vida. Sério? Sim, tipo 400% abaixo de, por exemplo, do que as pesquisas de prevenção de perdas, por exemplo. Caramba. Mas por quê? Tudo tem um porquê. Sempre. Então, por exemplo, lá eles descontam muito os produtos dos funcionários. Por exemplo, como eles chamam lá, detrás do mostrador é responsabilidade 100% do funcionário. Então, por exemplo, se falta remédios de trás do mostrador, por exemplo, o funcionário tem que pagar. E, por exemplo, outro ponto também importante é que, por exemplo, cada funcionário é responsável por uma seção no piso de vendas, na sala de vendas. E daí, o que acontece? Se, por exemplo, algum produto vence, ou se algum produto ele não tira, ele também paga por esse produto. Então, somado tudo isso, a empresa
Isso é por lei, tá? Então eles É podem... permitido. É permitido por lei. Então, por isso que eu falo, né? Você tem que conhecer as leis, você tem que, antes de você ir viajar, se você for trabalhar fora em outro país da Latin América, conheça o país, conheça as leis, conheça os costumes, porque eu fiquei chocado, não vou falar, não vou mentir, né? Mas eu tinha que fazer meu papel de consultor, Claro. né? Agir como, se isso é uma lei do país, ok, vamos lá. Eu concordava? Não concordava. É diferente. Sim. Eu não concordava, mas eu tinha que seguir a lei do país, o que estava acontecendo. Então, outro ponto também é que quase 100% dos fornecedores fazem devolução de mercadorias, fazem troca de mercadorias. Então, por isso que a perda era muito baixa, né? Eu nunca tinha visto, até hoje, na minha vida de 26 anos, minha carreira, uma perda tão baixa quanto essa no setor farma, por exemplo. Aham. Então, assim, tudo tem uma explicação. E aí, o que fazer? Poxa, a empresa não tinha quase perdas. Vamos trabalhar o quê? A perda ampliada. Ela não tinha perda de produtos, né? Porque ela tinha lá o seu sistema de desconto, seu sistema de troca. Mas aí começar a enxergar outros tipos de perda que o cliente não enxergava, porque esses países, tanto o Chile como o México, é muito voltado à segurança patrimonial, não à prevenção de perdas, não agir antes do que a perda aconteça, né? Então esse foi o grande, né, diferencial, né? A gente fala que sempre a gente tem que fazer do limão uma limonada, Sim. né? Então você, né, poxa, legal tudo, mas eu não vou as leis, porque o país, não, eu estou lá para resolver o problema do cliente, né? Para enxergar outras possibilidades para o cliente. Foi isso que a gente acabou fazendo, né? Então, Que legal. fala, poxa, a perda é baixa, tá, mas eu vou pegar minha mala e vou voltar para casa? Não, Existem outras dores, né? não, existem outras dores, né? E aquela coisa, né? A perda ampliada, né? Você tem que enxergar outras perdas. Tem que chegar a perdas financeiras, comerciais, tem que enxergar outros tipos de perda, fraudes. Então, é de extrema e fundamental importância falar, putz, você não fique limitado só à perda de estoque, porque é o que acontece muito com os profissionais. E sim, né, pegando esse gancho todo, nossa prevenção de perdas, ela vai muito mais além. Ela trabalha, né, outras coisas no Brasil, né, diferente do que a gente viu lá, que o nome é prevenção de perdas, mas o trabalho é mais de segurança patrimonial. Não é um trabalho preventivo, você entendeu? Então, essa é a grande diferença. E aí que acontece os problemas, né? Muitas vezes não enxerga que é aquela velha história, né? A pessoa fica olhando a formiga e não olha que está passando uma manada de elefantes por trás. Uhum. Então, isso é muito importante, né? Você ir com esse mindset, com essa mente aberta, né? Enxergar. Dificuldade vai existir, com certeza, como, enfim, né? Todos os lugares, né? Mas você tem que ir com a mente aberta para poder enxergar possibilidades, porque senão você vai acabar desanimando e não vai render e vai ter que voltar para o Brasil novamente. É se adaptar, né? É chegar com uma mentalidade aberta. A gente falou num dos episódios sobre o zoom out, né? Olhar de fora, né? Olhar as coisas de uma visão mais ampla para poder olhar o todo, né? E o que você falou para mim, ficou muito claro que e também se aplica, se a gente for ver, óbvio que em outras ordens de grandeza, ao Brasil. Você tem que diagnosticar bem, você tem que entender bem. E um médico consegue receitar um medicamento se não fizer um bom diagnóstico, né? Então, achar que tudo é... Como é aquilo lá que os médicos sempre falam? É virose. Nem sempre tudo é virose. Bota na conta da virose. É o que o pessoal faz hoje. Bota na conta da perda desconhecida. Da perda desconhecida, da perda de estoque. E esquece que a gestão das perdas corporativas, dentro desse termo, você tem 8 tipos de perdas diferentes, que poucas empresas realmente olham. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Cara, é muito louco isso, né? De você falar
Porque aí o que me veio na cabeça e eu fui tomando nota aqui, porque, cara, se você que tá aí, um aqui, pegou caneta e papel, eu não pedi porque, cara, isso aqui é uma aula. Caneta e papel. Eu peguei a minha caneta e papel e tô fazendo a anotação, tá? Então pega a tua aí, porque a gente tá sempre aprendendo. Sai o zoom. Aí o que que acontece, cara? O cara tem a perda gerencial baixa, que é o que você acabou de falar. A perda gerencial dele é super baixa. Super baixo. O que me veio na cabeça é que ele mede a perda operacional, ou seja, eles fazem lá a medição da perda operacional antes, depois de fazer todos esses descontos ou créditos, né? Na verdade são créditos, né? Porque você vai ter o desconto da perda e o crédito oriundo da folha de pagamento do funcionário lá de trás do mostrador, vai ter a devolução do fornecedor para quase 100%, né? Ou 100%, né? Quase 100%. Quase 100%. Mas quando você olha a causa-origem, né? Que seria um trabalho da perda, de medir a perda operacional, eles fazem isso de entender a geração da perda, ou tipo, já que eu tenho, eu pego o desconto do funcionário, já que eu tenho a devolução, eu não me preocupo com essa geração da perda. Não, falando em México, né? Tem o cenário do Chile e o cenário do Uhum. México. Né? Falando em México, não, eles acham que, por exemplo, não querem, por exemplo, diminuir a devolução para o fornecedor, né? Trabalhando, por exemplo, num excesso de mercadorias, num slow movers, Sim. né? Então, respondendo a sua questão, não. Né? E eu acho que, assim, É cultural. é cultural, pode ser cultural, mas eu vejo muito uma coisa assim de como posso falar para você, assim, uma coisa de ter mais vontade de fazer, você Entendi. entendeu? Porque nada é de graça. Se o cara tá trocando para você tudo, isso tá embutido na margem. No preço de Né? venda que o cara vai fazer, né? Não existe almoço grátis, na Aham, verdade. Então, aham. eu acho que eles falam assim, olha, eu estou garantido aqui, então eu não vou me preocupar, a minha perda é quase residual, né? Eu não vou me preocupar de tentar diminuir essa devolução Aham. ou tentar negociar melhor com o provedor. Falar, olha, veja bem, eu estou devolvendo menos para você, você não quer me dar um desconto melhor, fazer Melhorar a uma condição negociação, de né? pagamento melhor, né? Então tem que pensar nessa forma, né? Muitas vezes, né, por isso que eu falo, né, existem o olhar da prevenção de perdas e o olhar da segurança, né, então, eles têm o nome de prevenção, mas atuam muito na segurança. E eu não falei o nome lá para vocês, como chamam os mecheiros do Chile, lá se chamam fardeiros. Ardeiros. Fardeiros, né, então, eles se preocupam muito com os fardeiros somente e existem outras preocupações. Sim, é importante. O furto, né, apesar de o furto ser 20% e 80% ser quebras operacionais, que é mais ou menos a distribuição nas empresas, Uhum. né, 80-20 aí, né, 80 por quebras operacionais e 20 de não conhecidas, furto, tem que olhar o furto também. Claro. Né? Você não pode fazer vista grossa, mas também você não pode se preocupar excessivamente só com furto e ver que, pô, eu tenho produtos que não estão girando, eu posso fazer uma transferência para as outras lojas, eu posso fazer uma ação, eles chamam de merma, né? As mermas. Uhum. Né? Então, assim, essa que é a grande diferença. É olhar dessa forma, por exemplo, traçar planos de ação, né? Eu falava muito lá, né? Tá bom, mas o que vocês estão fazendo para diminuir a perda? Cadê o plano de ação? Me mostra. Qual era a resposta? Né? Não tinha, não fazia, não tinha tempo de visitar as lojas, né? Então, assim, esse figura da prevenção de perdas, a caixinha, para fazer o trabalho da prevenção de perdas, faltava. Como a gente conhece aqui Isso, no Brasil. o cara para ir fazer uma auditoria de loja, para fazer treinamentos de prevenção de perdas, essa caixinha de prevenção mesmo, né? E não a prevenção mais voltada à segurança, fraudes, né? Apesar que lá é um pouco caótico, né? Você vê muito o exército na rua,
Tem uma questão séria de segurança Tem. pública, né? Uma Mas questão séria de segurança até mais do pública. que aqui, guardado as Porque eu proporções. estava, por exemplo, a 1 quilômetro da divisa com os Estados Unidos, com a Califórnia, Em Tijuana. em Tijuana, né? Então tem muito essa questão, né? E bem, né? Como você falou, como você disse, né? Então isso é uma coisa muito cultural. Eu Ah, acho que não chegou a prevenção de. Vamos falar dos Estados Unidos? bora. Agora que os Estados Unidos está se preocupando, por exemplo, com a perda total, né? Porque eles só se preocupavam com a perda por furto. Agora que está tendo movimentos, né, através da NRF, né, isso muito por causa lá do pessoal da ECR, do Adrian Black, né? Então, assim, então o pessoal, apesar que Estados Unidos é um pouco caótico, né? Que nem na Califórnia mesmo, Especificamente né? na Califórnia. Especificamente na Califórnia, você vê que o furto lá tá acima de R$ 950, de $950, o cara não vai preso, Uhum, né? uhum. Então isso acaba, né, potencializando, né? Enfim. Muito. E acho que é bom só para contextualizar, não contextualizar, mas deixar o pessoal na mesma página, né? A merma que a gente conversou aqui a perda conhecida, né? É o vencimento, é a avaria, e aí a perda de estoque é a perda, né, desconhecida, o furto interno, externo, erros, inventários, etc. e tal. Então, assim, gente, as dores, não as dores, mas as terminologias são as mesmas, né? Sim. Mas a tratativa das dores tem seus tons de cinza quando comparados com o Brasil. Essa semana a gente até conversou um pouco sobre isso no LinkedIn, né, Sim. Rodrigo? Saiu aquela matéria da Bloomberg, né, da Bloomberg Linha, falando sobre, não que isso seja, para nós não é novidade, né, Sim, lógico. mas dando uma voz muito interessante para justamente pro impacto das perdas nos resultados das grandes empresas, né? Como está publicado, né, a gente pode até falar, tá ali a Target, né? Quem já foi até os Estados Unidos ou não foi já deve ter escutado falar da Target, que falou abertamente, né, que até maio os resultados dela foram impactados em $500 mil. É muita grana, né? Muita grana. Aí a outra empresa que agora eu não me recordo, ela já falou que o resultado do ano já está comprometido. Né? E aí eles chamam, aí é legal, ó, anota aí, gente. Anota aí, hein? Lá eles falam do shrink, né, que é a redução do estoque, ou seja, você tinha um estoque num nível e ele desce para outro nível, então essa movimentação é o shrink, que tem vários motivos, né, para acontecer. A perda por furto, e aí a matéria fala, né, sim, estamos de olho agora no furto, né, vamos olhar com mais afinco o furto interno, o furto externo, etc. Então, nesse ambiente mais competitivo, e você trouxe muito bem aí a questão dos Estados Unidos, da perda total, o olhar para as perdas de uma forma ampla na América Latina, peguei os Estados Unidos para voltar para a América Latina. Vamos voltar para a América Latina. É um oceano azul para nós do Brasil? Olha, eu acho que é mais que um oceano azul, ele é um oceano e um céu azul juntos, assim. Rapaz. Oceano e um céu. Uhum. Tem muita oportunidade de trabalho, tá? Muita oportunidade, ainda mais a gente, né, os brasileiros, que tem essa, para quem trabalha na área de prevenção, né, e fala muito da perda ampliada, nós temos muita oportunidade. Eles estão abertos a ouvir? Eu creio que sim, tá tendo algumas iniciativas. Eu, por exemplo, esse ano eu palestrei online lá num evento que teve lá de prevenção de perdas, né? E as pessoas estão começando a descobrir o que é prevenção de perdas, porque eles falam que é prevenção de perdas, não? E não fazem prevenção de perdas, eles fazem segurança. Então eles estão vendo, opa, mas eu posso aqui, se eu reduzir a perda, isso vai impactar na margem, que vai impactar no EBITDA. Então eles estão enxergando, sim, a importância da prevenção de perda. E tem países que nem sequer
Ah, não, Chegou isso, que eu falo da Latinoamérica, né? Isso deve estar o quê? Mais presente em Chile, Argentina, Olha, tá Colômbia Chile, Argentina, Colômbia, e o mas tem próprio outros, México, né? e o próprio México, né? Então, assim, eu creio muito, assim, nós brasileiros temos que estar atentos a essas oportunidades, porque assim, é uma grande oportunidade, porque o que eu vi nesses quase aí 10 meses, né, que eu viajei México e Chile, assim, muita coisa que a gente pode fazer, mas tem um mas. Temos que nos preparar para isso. Primeiro é você fazer um curso de espanhol. Mas não é um curso de espanhol que você vai lá naquelas escolas tradicionais, Wizard lá. Não. Procure um professor particular, Nativo. nativo, tá? Isso ajuda muito. Eu olho, a vida nos traz muitas surpresas. Eu comecei a fazer espanhol porque eu fui chamado para fazer uma palestra Latam e eu não falava muito espanhol. E eu conheci uma professora pelo Instagram brasileira que morava no Chile. Que legal. Meses depois de onde eu estava, num No projeto Chile. no Chile. Que louco. Não, é assim, por isso que eu falo, as coisas elas acontecem, mas a gente precisa provocar também. Se eu nunca tivesse me apaixonado pelo espanhol, procurado fazer a língua, talvez eu não teria ido para o Chile, depois para o México. Agora, a minha próxima vontade é ir para a Espanha. Eu quero ver o que o pessoal está fazendo lá de diferente. Uhum. Né? Então, assim, isso é muito importante. Então, a gente... E outro ponto é estudar o país. Chegar lá com humildade, entendeu? Estudar o país, as leis, os costumes. Por exemplo, eu não falei aqui ainda, né? Não tive oportunidade, mas, por exemplo, todas as lojas do Chile, tudo é trancado com cadeado, com cabo de aço, tem 10 seguranças nas lojas. E é fardado, né? Quando a gente fala Fardado. segurança na América Latina, o pessoal é fardado. Fardado. Tá? Então, assim... Capzinho. Então, por exemplo, poxa, eu fui numa loja lá da Ripley, que é uma loja de departamentos lá que só vende produtos, marcas importadas, por exemplo. Cara, eu queria experimentar uma jaqueta que estava preso com cabo de aço, por exemplo. Eu tinha que procurar uma pessoa para... O foco está em seguridade. Por que o foco está na seguridade? Mesma coisa no México. Então, muita coisa, você vai lá nos lugares, muita coisa confinada, né? Então essa é a visão. Hoje no Brasil a gente está desconfinando, né? Então o pessoal não tem essa visão aqui. Talvez a gente precisa levar isso para Nós eles. tínhamos, né? E evoluiu para Evoluiu hoje, muito, né? Então, Hoje eles estão alguns passos atrás, então. muito atrás, Legal. muito atrás, porque a gente é o erro que a gente cometia alguns anos atrás de estar impactando na experiência do shopper, Sim, experiência do do consumidor. consumidor. Que louco isso, né? E você aí, zoom aqui, você aí com essa síndrome de vira-lata. Pô, o brasileiro tem uma porra de uma síndrome de vira-lata do caramba. E o cara é de prevenção de perdas mais ainda, né? Ah, não sei o que lá. Olha aqui o que ele tá falando de oportunidades fora, né? Então, primeira dica, estuda a língua. Não Estudar, adianta querer falar para falar portunhol. você volta no mesmo jeito que você chegou, você volta. Vai ser extraditado no mesmo dia, né? Segundo, estuda as leis. Cada país tem sua lei. Costumes. Os seus costumes, a questão cultural é um terceiro item, porque lei não caminha com cultura, Sim, né? São com coisas certeza. totalmente diferentes. Com Né? certeza. Quarto, não tenha medo. só vai. Só vai. Depois você vê o que faz. Tá? Porque, assim, é lógico que você vai chorar, você vai falar, não, eu não sou o suficiente bom para isso. Vai. Mas depois você vê lá isso, se você estiver lá. Entendeu? Então tem que ter coragem. Não é fácil. Né? Por exemplo, eu tive a sorte de ir para o Chile com mais 2 brasileiros. Um é o Temari, que esteve aqui faz pouco tempo, e outro foi o Said, né? O Ayrton Said, que agora está no Grupo Boticário. Então a gente tinha como dividir essas ansiedades, essas
essas coisas que acontecem aí. O soft skill tem que estar muito preparado, Tem. né? Mas depois eu fui sozinho pro México, Em Tijuana. em Tijuana. Só tinha um endereço. Eu falei assim, o quê? Todo mundo fala, assim, cuidado lá, é perigoso. Eu falei, pô, mas todo lugar é perigoso. Então você tem que, por isso que eu falo, você tem que conhecer, você tem que entender, vai pesquisar, conversar com as pessoas que já foram para lá, você entendeu? Porque senão você não vai, você vai travar, você entendeu? Não pode ter medo. Eu acho que medo paralisa as pessoas, Sim. né? Então você não pode ter medo, você tem que ir, vai, meu, conselho que eu dou, assim. Minha vida, né, assim, depois que eu fui morar em outro país, depois que eu conheci outra cultura, depois eu fui trabalhar de prevenção de perdas com outra realidade, a minha vida deu um upgrade, assim. Eu digo pessoal e profissional, né? Hoje eu posso trabalhar em qualquer país da América Latina sossegado, tranquilamente, né? Eu já perdi né, quebrou esse gelo, né? E assim, talvez se eu não tivesse corrido atrás, tivesse ficado sentado aqui na cadeira, um dia eu faço. Porque espanhol, eu entendo tudo, essa daí é a melhor. Uau. Eu entendo tudo, mas na hora de falar eu travo. Não, você não entende, você não entende, tá? Você não entende. Você só vai entender quando você começar a estudar. E Quando você praticar. começar a falar. Quando eu cheguei no Chile, eu tinha que escutar um áudio lá dos gerentes de prevenção de perda 5 vezes, porque eu não entendia o que eles falavam. E eu tinha estudado. Tem os acentos de cada E localidade eles de onde ele cortavam as veio. palavras, e aí, né, tem toda aquela coisa também de você, né, de fora, enfim, tal, mas a pessoa que fala para você, que entende tudo, e na hora de falar trava, é mentira. Não entende. Esquece. Eu vou falar a realidade porque eu vivenciei isso, né? Então, estuda, pô. Vai lá, começa devagar, né? Faz uma aulinha, né? One-on-one, que é importante. Escuta muito podcast, vê muitos vídeos no YouTube, então isso é muito importante. Mas, assim, não pense que pela similaridade da língua que você vai entender tudo, porque, cara, são palavras diferentes, né? Às vezes você vai falar uma palavra que no Brasil é uma coisa, para eles é outra. Olha Sentidos que diferentes. louco, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Alguns termos do interior do país é diferente da capital do país. Que é diferente do espanhol da Espanha, que é a língua madre de todas. O espanhol na Colômbia é diferente do espanhol no Chile, que é diferente do espanhol na Argentina. Incrível isso, cara. E só vivendo, né? Não tem outra orientação que a gente possa dar, né? Olha, é assim, orientação para quem quer chegar lá é estudar. Não deixar para a última hora, entendeu? Porque você deixar para a última hora pode ser que não dê tempo. É o que eu falei para vocês. Se eu tinha que falar espanhol com os chilenos 100%. E se eu não falasse, eu ia voltar para casa. Porque eles não iam me querer lá, inclusive no Walmart, que é um dos maiores varejistas do mundo. Então era sim ou sim, como eles falam lá, sim ou sim eu tinha que falar espanhol. Então se eu não falasse, e os outros também, né? Os meus 2 amigos, irmãos, Sim. Altemar e Said, a gente ia voltar os 3, do mesmo jeito que a gente chegou, a gente ia voltar. Então não tinha, era aquela coisa, era a questão de sobrevivência. Claro. E só quando você sai da sua zona de conforto que você chega na sua zona de realização. Com certeza, com certeza. Hoje eu me sinto um profissional mais completo, mais confiante, né? Eu posso hoje pegar minha mala em casa agora e vou falar assim, se eu receber, por exemplo, uma oportunidade para trabalhar na Colômbia, em Cuba, em qualquer lugar da Latinoamérica, eu estou preparado. E ainda me preparo, porque eu faço aula todo sábado e domingo de espanhol. Olha só, sábado e domingo. Eu poderia estar tranquilo, né? Então, todo sábado e domingo, às 8h30 da manhã, das 8h30 às 10 horas da manhã, eu faço aula de espanhol sábado e domingo, religiosamente. E na semana, sempre estou escutando os meus podcasts, estou vendo notícias. Então, assim, porque eu quero estar mais preparado, porque eu tenho certeza que isso
e só foi o começo. Aham. Outras oportunidades vão surgir nesse meio da Latam aí. E, pessoal, como tem oportunidade, mas não deixe de se preparar, né? Como diz o Bernardinho, né? A vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Isso aí. Muito bom. Senão, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Com certeza. Loucura. Muito É uma das definições de insanidade, né? Segundo algumas pessoas. Com certeza. Cara, que incrível isso. E aí, você viveu tudo isso lá por 10 meses, nesses 2 países, Sim. né? Navegando entre esses 2 países. Agora eu faço a pergunta inversa, né? Volta para o Brasil, aterriza em Terra Brasilis, Tupiniquins. O que você trouxe de lá que é aplicável aqui? Você falou, puta, meu, isso eu aprendi aqui. Então, não é de tudo que eu passei, tem muita coisa que eu consigo ensinar, mas eu consegui aprender. Uma coisa que você trouxe de lá. Olha, assim, Dessa viagem. uma boa questão. Eu creio muito assim, bem, eles são especialistas em segurança, né? Então, eu vi muitas coisas legais da parte de segurança lá, coisas que, né, talvez eu não vi em outros lugares, né? Então, por exemplo, desde você ter um alerta numa pulseira, né, com suspeita de o cara tá com uma suspeita de furto, por exemplo, tá? Ou, por exemplo, um vídeo analítico de prateleira, que hoje no Brasil ainda tá chegando aqui ainda, você entendeu? Então, assim, em aspectos de segurança, eu vi muita coisa que é aplicável aqui no Brasil, mas não vi tanto de prevenção de perdas. Ok. Mas o profissional de prevenção de perdas, ele tem que, faz parte do leque dele também conhecer, né, outras disciplinas. Não tenha dúvida. Segurança, riscos, fraudes, e assim sucessivamente. Uhum. Então eu vi muitas coisas assim bacanas, assim, a parte do inventário, eu participei do inventário, uma coisa legal, eu participei do inventário onde, né, difícil de ver, mas que era inventário feito por categoria, Caramba. produtos. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque, por exemplo, você, né, reduz a diferença de... Porque quando você faz um inventário geral, apesar de você mapear, você vai ter categorias, várias categorias, né? Espalhado. Então, você fazer um inventário por categoria e a divergência na própria categoria, então se você reduz muito as perdas, as divergências, né? Então isso é uma coisa também que eu vi que é muito, muito interessante e aplicável aqui no Brasil, sim. Ufa, achamos 2 coisas aí, ó. Opa, 2. A pergunta foi difícil, mas você foi lá, buscou e trouxe. Sim, essa pergunta foi Rapaz, difícil. Mas tem mais, se for pensar mais, bombardeamos Rodrigo Canal com 300.000 perguntas aqui. Vamos deixar ele respirar um pouquinho, porque eu tenho que manter o momento respiração. Mandar um abraço para o pessoal que tá no segmento e assiste a gente, né? Adilson Souza, nosso amigo do Som dos Supermercados, aquele abraço. Adilson Souza, tenente neto do Grupo Serval, lá de Fortaleza. Flávio Galhardo, da Ambev, esse cara tem trabalho. E Jorge Custódio, da Piracanjuba, nosso grande amigo, que mandamos aqui. Perdascast e toda a equipe manda um beijo, um abraço para todos vocês. E esperamos vocês aqui sentados como convidados. Enquanto isso, o Rodrigo Canal respira um pouco, toma uma água, porque vem mais. Bora. Vem pedrada. Estamos aí. Conheço o Rodrigo Canal desde o tempo que ele tinha um cabelinho mais escuro. Tinha cabelo, né? Tinha cabelo e puta. É que eu não queria falar essa parte. Né? Mas sim, o Rodrigo Canal tinha cabelo, era escuro, usava óculos. O Rodrigo Canal tava na Zoom. Fórum, sempre confundo, né? Fórum. Algum dia alguém usou fórum. Pelo menos da nossa idade. Sim. A idade do pessoal que tá aqui, da nossa equipe aqui, vasta equipe, o pessoal só não conhece. Mas é dessa época, né? Sim, dessa época. Caramba, fórum. Eu comecei... Tufiduec. O meu primeiro mentor que eu tive,
né? Ele é o André Dweck, que era o sobrinho do Tufi. É uma empresa judaica, com cultura judaica, e eles tinham uma cultura muito forte para prevenção de perdas, mas não era esse o nome na época, era mais fraudes, né? Então, assim, tinha uma cultura muito forte para o recebimento de mercadorias, pro caixa da loja. O caixa da loja jamais vinha faltando um centavo. Então, naquela época, foi para mim, né, foi eu tinha entrado no varejo, né? Então, né, eu comecei no varejo e eu trabalho até hoje no varejo, a vida inteira no varejo. Então, assim, era uma cultura muito forte, muito arraigada, né, com processos. As empresas de origem judaica são muito processuais, né? Então, sempre pensam em tecnologia. Então, é bem interessante. Eu acho que isso para mim foi a minha base, né? Ter tipo essa vivência. Eu trabalhei 11 anos na Fora na Triton, né? Então, 11 anos. 11 anos. Comecei lá, né? Comecei lá de extra de Natal numa loja, né? E fiquei 11 anos na empresa, né? Saí de lá como supervisor, né? De administrativo de varejo, né? Então eu cuidava da toda a parte do caixa, dos inventários, era outro nome, não era, ainda não tinha prevenção de perdas, né? E eu comecei carregando caixa, né? Então comecei do nada, do zero, né? Então, e eu falo, né? Até falei, né? Eu tive o prazer de estar no Bootcamp há 2, 3 semanas atrás. Eu falei que tudo que eu tenho na minha vida foi a prevenção de perdas que deu. Isso é uma grande realidade. Que legal. As pessoas às vezes falam, não, prevenção de perdas, eu não consigo avançar. Porque não, a prevenção de perda não está com nada, paga pouco. Blá, 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 blá. Sim, é verdade. Mas se você não for atrás, você sempre vai ficar com esse sentimento. Então, né, tudo que eu tenho hoje, né, é a prevenção de perdas que me deu. E eu sou grato por isso. Muito grato. Aí. A prevenção de perdas faz brilhar meus olhos ainda, até hoje. A Eu gente estou tá aqui, vendo, né, cara. por exemplo, falando disso, um tema que eu sou suspeito para falar, mas junto com você. Mas é uma coisa que brilha os olhos, né, falar sobre o tema. Aham. É isso aí. Sentiram, gente? Dá um zoom nele, vai. Dá um zoom nesse rapaz. Olha o olhinho dele brilhando. A gente fala disso há muito tempo, né, Rodrigão? Sim. Há muito tempo, né? Há muito tempo a gente batalha com tudo isso e você que está assistindo, ninguém chega numa experiência profissional dessa sem esforço. Cara, não existe isso. Né? Então o cara começou ali de extra de Natal, carregando caixa, e tava lá no Chile e no México levando a bandeira, né, do Brasil para outros países. Então você que está assistindo, você tem que entender, cara, que você tem que se mexer. Assistir a gente faz todo sentido, mas você tem que assistir e fazer alguma coisa com o que você está assistindo. Se não, desliga, fecha aí no X, não precisa nem assistir mais. Não é verdade? Com certeza. Então, se está assistindo, se comprometa a fazer alguma coisa com o que esse cara está falando. Porque o que ele falou, em MBA nenhum você vai ouvir, em NBA nenhum você vai ouvir, mas você vai ouvir aqui no Perdascast. Então, faz alguma coisa com o que esse cara tá falando. Porque você pode sair de extra de Natal e chegar numa estoquista, porque ninguém nasce sentado numa cadeira como aquele tá sentado. As pessoas têm que fazer por merecer. E isso é estudo, é dedicação, é abrir mão de tempo com a família, é estudar no sábado e domingo das 8h30 às 10h. É ficar 10 meses longe da família. Eu sei a história do Rodrigo, né, o quanto ele é apaixonado pela filha dele, e ele teve que ficar distante. Então, quem vê, não vê o esforço que tem por trás. Não aconteceu, o cara foi, deu sorte. Não existe sorte, existe preparação, existe atitude e força de vontade. Então, fica de olho nesse cara aqui. É o iceberg, né? Todo mundo vê assim, os caras foram pro Chile, os caras foram pro México. Estão tomando vinho, visitando lá
né? Casimiro del Diablo. Abaixo lá do iceberg, né? Mil coisas que passaram, que aconteceram. Não só com os mariachi ali tomando marguerita. Então, assim, pessoal, a vida, ela, assim, a vida não é fácil, né? Então, às vezes, né, eu tô aqui, né, eu poderia não falar dessa época da minha vida de estoquista, né, tal, e falar, não, porque eu fui pro México, porque eu sou gerente, porque eu blá, 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 blá. Não, mas eu tenho que, né, agradecer por eu ter passado por isso, né? Eu tenho que fazer esse exercício, né, de lembrar sempre de onde eu vim, né? Porque de onde eu vim, do nada, né, até onde eu tô hoje e até onde eu quero ir agora. Não, tem um terceiro, tem mais um passo aí que, né, se Deus quiser, isso vai acontecer. Então, assim, eu não posso esquecer que eu carregava a caixa aqui, ó, por 2 anos e meio, né? Mas se eu não tivesse feito nada, eu tava carregando caixa até hoje, com 47 anos, né? Então você tá lá, né? Você pode escolher o que você quer ser na sua vida, o que você quer fazer da sua vida. Não importa de onde você veio. Eu vim da periferia, estudei em colégio público, comia a merenda lá na escola, porque não tinha dinheiro para comprar lanche, entendeu? Carreguei caixa, podia tudo dar errado na minha vida, mas eu não. Falei, o quê? Não, eu me via, eu me projetava. Então você, profissional de prevenção de perdas, seja da base, seja da onde for, você pode chegar aonde eu cheguei. E assim, mas não existe almoço grátis. Vai ter que trabalhar, vai ter que ralar. Muito. 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 Muitas noites mal dormidas, inventários. Vai ter que abrir mão de muita coisa. Abrir mão de muita coisa. Eu morei fora, né? Praticamente a minha vida toda, né? Quase não via minha filha crescer. Morei em Curitiba, morei na Paraíba, morei no sul da Bahia, morei no Piauí. Mas porque, assim, eu tinha o meu propósito, né? Eu precisava dar uma coisa melhor para minha filha. Eu fiz isso por ela. Abri mão de muita coisa, fui morar lá, fiquei lá 6 meses no Chile, fui lá para. Então, assim, a maior parte da minha vida, pessoal, eu passei fora, né? Mas eu nunca deixei de acreditar, né? Nunca deixei de ter o foco na minha filha, né? Então eu sabia mais coisa da minha filha do que alguns pais que estão presentes hoje que só ficam no celular. Então, assim, você vai ter que se abdicar de muita coisa na sua vida para poder chegar onde você quer, né? E assim, e não vem com esse papo de idade, tá? Eu quero vivenciar muita coisa na minha vida pela prevenção de perdas, é óbvio, não outra coisa. E eu não quero saber se eu tenho hoje 47, o mercado de trabalho. Eu vou dar um recado para o mercado de trabalho agora. O mercado de trabalho hoje. Aqui, ó, olha ali na lente da Yara. Vou dar um recado para o mercado de trabalho. Se você acha que você vai encontrar pessoas com a experiência que nós temos hoje, até porque não existia prevenção de perda no Brasil até o ano de 1990 e alguma coisa, muitos se enganam vocês. E não pensem que, por exemplo, né, o perfil da vaga de prevenção está mudando. Agora querem pessoas de analytics para trabalhar com a prevenção de perdas. Se a pessoa nem trabalhou com a prevenção de perdas, como é que ela vai trabalhar de analytics na prevenção de perdas? Então, assim, o mercado de trabalho ele precisa entender algumas coisas e ele não entende a prevenção de perdas ainda. As empresas não entendem. As empresas que entendem a prevenção de perdas estão nadando de braçada. Por quê? Prevenção de perdas é injeção diretamente no lucro. As empresas que não entendem falam assim, nossa, por que eu vendo demais, mas nunca tenho lucro, eu tenho que sempre estar buscando empréstimo no banco, meu fluxo de caixa está sempre furado. Por que será? Né? Porque não entende que é prevenção de perda. Então o mercado de trabalho, aí ó, o pessoal do RH das empresas de varejo tem que entender que assim, você conseguir um cara hoje, né, uma pessoa que entenda da prevenção de perdas e não só de segurança, é muito difícil. Então, eu acho que chegou a hora de rever esses conceitos, né? E eu creio que muita gente pode
né, ajudar essas pessoas aí, né, os RHs das empresas, a entender um pouco melhor, né, que prevenção de perdas protege e maximiza o lucro da empresa. Pegou esse zoom? Pegou esse zoom? Pega agora e compartilha esse Perdascast com o cara de RH da tua empresa. Com a pessoa de RH que você conhece. Vamos mudar esse negócio. Porque, na verdade, passou da hora. Você falou, chegou agora. A hora não. Passou da hora. Já não dá mais. Que recado! Que recado. Rodrigo Bolsanelli Fernandes ou Fernandes Bolsanelli? Bolsanelli Fernandes. Bolsanelli Fernandes. Mais conhecido como Rodrigo Canal. Mas uma coisa interessante, só mais um ganchinho Todo aqui, seu. é que as pesquisas salariais dessas empresas grandes aí, Reis, Cato, enfim, outras... Michael Page. Não existe um cargo de prevenção de perda nessas pesquisas salariais. De uma pessoa que é de extrema e fundamental importância para o negócio. De uma profissão que faz a empresa ter mais lucratividade. Então, assim, agora não é só para o RH, mas para essas empresas também, né? Entendam o que é, né, prevenção de perdas, né? Entendam que um gerente de prevenção de perdas não pode ganhar R$ 2.500. Se o gerente de prevenção de perdas está ganhando R$ 2.500 hoje, né? Algumas empresas, algumas vagas que aparecem, né? Com certeza ele não vai trazer o resultado para sua empresa, porque ele não tem os conhecimentos necessários para isso. Então, avaliem, vejam, conversem com profissionais de prevenção de perdas. Temos aqui, né, o mestre Anderson Ozawa aqui, né, um dos pioneiros aqui no Brasil da prevenção de perdas, né, que podem ajudar vocês aí, tanto a empresa de RH quanto as empresas que fazem pesquisas salariais, a entender o que realmente é a prevenção de perdas e entender o que o profissional de prevenção de perdas faz. Manda um bate-sinal. E o Jedi ou Master. Chama a força aqui, ó, que a força vai mandar a mensagem. Jedi Master. Que lado da força você tá? Boa pergunta essa para você que tá assistindo. Caraca, vamos ficar aqui até que horas agora? Podemos ficar mais umas 3 horas, porque a equipe aqui recebe hora extra, banco de horas e bônus no final do ano por podcast. Por views no podcast. Vamos ajudar a turma, gente. Né, que eles recebem aí um adicional, né, um bônus. Caraca, velho. É sempre bom falar contigo. E assim, minha cabeça, você tá falando, minha cabeça tá fervilhando, mas tem uma pergunta que eu tenho que fazer. Bora. Eu tenho que fazer e você vai entender por quê. Dá pra aplicar o pentágono de perdas fora do país? Na América Latina? Com certeza. Né, o pentágono de perdas, assim, primeiro, né, Rapaz, ele vai vou me apropriar aqui dessa literatura. Pessoal, primeiro tem 2 literaturas de prevenção de perdas no país. Tá? Uma do professor Carlos Eduardo Santos e outra do professor Anderson Ozawa. Ok? Então, isso aqui para mim, primeiro que o Anderson faz uma menção para mim no livro, né? E eu já li esse livro 7 vezes. Toda vez que eu leio esse livro, eu tenho um insight diferente. Então, assim, o pentágono de perdas, para você que está iniciando ou já tem aí uma bagagem, o pentágono de perdas vai te nortear para você atingir os seus objetivos dentro das empresas. E sim, o pentágono tem aí muita oportunidade, né? Muita oportunidade não. Não tem, né? Eles não têm isso. Então, eu creio que com a metodologia do pentágono de perdas, tá? Sim, você vai conseguir implementar em Latina América, e eu digo mais, até o próprio Estados Unidos. Eu creio que também a gente consegue implantar a metodologia do pentágono de perdas. Eu já tenho o meu. Inclusive, no Bootcamp foi autografado pelo mestre. Original, né? Original, não foi impressão, não. Rodrigo teve acesso à primeira
a primeira tiragem, né, de 1000 cópias. Com certeza. Dos caras que sempre nos apoiou nessa luta. A luta não é individual, né? Não. E acho que um ponto importante de falar é que a mensagem nunca pode ser maior que o mensageiro. Com certeza. E a mensagem que a gente está passando aqui é que você pode chegar lá. Você pode chegar lá. Com certeza. Só que tem que acreditar. Tem que acreditar. É o TBC, né? E tirar a bunda da cadeira. É que quando eu falo a gente está implementando o PI ainda, não tem ainda, porque, né? Tem, mas eles não põem. Eles não põem, não. No meu eles não põem, não. Eles põem nos outros ali, que eu não vou ficar fazendo propaganda dos outros podcasts, porque o nosso é o melhor. Então, é o TBC, né, gente? É o TBCzinho. Tira a bunda da cadeira e faz acontecer. Isso aí. E não acontece no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Esse cara tá há 26 anos fazendo isso. A gente já trouxe outros profissionais aqui que... Cara, todos que a gente trouxe até agora... Quantos anos você tá? 20 e poucos. 25, 22, 23. Todo mundo tem mais de 20 anos de estrada. Então, o RH, você vai ter que ouvir. Como diria o Zagallo, você vai ter que engolir. Vai ter que nos engolir, porque essa turma, ela roeu o osso. Entendeu? Ela criou a base da prevenção de perdas que o Brasil tem. Esse cara aqui administra comigo um grupo, né? A gente está agora com umas 200 pessoas no WhatsApp, vira e mexe, as pessoas pedem indicações pra gente, indica um, indica fulano, sempre. Ou seja, o mercado se movimenta, vamos dar valor para esse mercado, porque ele traz resultado. Agora, Rodrigo Bolsonaro Fernandes, canal. Um grande, e se não o mais querido cara da prevenção de perdas. Eu tenho um monte de cara que não gosta de mim, mais um monte que me odeia, então todo mundo ama. Isso é fato. Ama pela minha empatia, mas alguns me odeiam pela minha sinceridade. Mas você tem mais pessoas mais lovers do que haters. Com certeza. Isso eu posso falar de boca cheia. Dentro de toda essa vida que você trouxe, a história de vida, né? Então não tem como você desvencilhar o que você é como pessoa do que você é como profissional. Quais são aquelas virtudes, valores, não virtudes, quais são os valores que o cara que está assistindo aqui precisa ter para poder alcançar um patamar de levar a prevenção de perdas para fora das linhas do Brasil? Olha, eu acho que tudo, primeiro a base é a ética. Entendeu? Então tudo tem que ser tudo baseado na ética, sempre. Outro ponto é você ter resiliência, tá? Você não esmorecer perante os problemas, não esmorecer perante um cara que tenha um cargo de diretor, CEO e blá blá blá. Tá? Então tem que ter essa resiliência com você ali, não importa de onde você veio, amigo, importa o que você vai fazer. Eu vim lá da Vila Mazei, lá na periferia da Zona Norte, vim. Pra mim tá normal. Só que, aonde eu cheguei? Então, resiliência, tá? Eu creio que a empatia também é muito importante, né? Eu sou essa pessoa, né, que sempre tá aí, né, ajudando as pessoas a tentar se recolocar. Então, a empatia, por essa empatia, acho que muitas vezes o universo conspira e outras coisas boas também acontecem. Então, assim, tem que ser uma pessoa com empatia. Não ser uma pessoa, né, arrogante, né, saber que você pode ir lá enfim, no lugar mais simples, mas também você pode ir no lugar mais sofisticado e isso não vai mudar a sua essência. Tá? Então, eu creio muito nisso daí. Maravilhoso. Agora é a braba. E estuda, hein? Porque se não estudar,
não vai dar. Estuda e pratica. Estuda e pratica. Senão, senão você cria obesidade cerebral. Sim. E estoque de conhecimento, né? Porque se você não... Olha que interessante, né? Estoque de conhecimento. Vai vencer uma hora. Né? Às vezes você tem tanto conhecimento e você não aplica, uma hora esse conhecimento vai estar ultrapassado, né? É isso aí. Então, vai vencer. Aí, o seu caso não é uma perda. É uma merma. É uma merma. Já aprenderam os termos em espanhol? La merma. Mermas. Las mermas. Cara, agora essa não estava no script, mas você vai ter que matar no peito e chutar. Bora. Maior erro. Maior erro, talvez ter demorado, porque talvez não foi um erro, mas uma falta de oportunidade de não ter começado a estudar antes, né? Então, me arrependo muito, né? Eu acho que, apesar de a gente, né, vindo da onde a gente veio, mas a gente poderia ter se esforçado mais e então um erro foi não ter começado antes a estudar, me dedicar a isso, né? Eu vejo que faz falta hoje, é por isso que eu, né, sempre estou aí, né, sempre estudando, sempre estou fazendo. Então, um grande erro foi, né, na minha vida, talvez foi ter começado tarde os meus estudos. Está tirando o atraso. Já tirou, na verdade. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Agora, se for falar um erro na vida profissional, tá? Por exemplo, talvez, né, eu não vou falar o nome da empresa, mas eu trabalhei numa empresa que é uma das mais queridas do Brasil, né, e talvez eu não tive a paciência para esperar uma oportunidade dentro dessa empresa e acabei indo para uma outra empresa que eu fui convidado. E assim, era uma empresa muito legal assim de se trabalhar, né? Uma empresa gigantesca, né? E talvez essa foi um erro que eu cometi. Eu poderia ter tido um pouco mais de paciência, né? Porque é uma empresa sensacional. Eu tenho muitos amigos que trabalham lá até hoje, e tal. Legal. Então isso foi um erro. Então eu dei dois exemplos, um na vida pessoal e outro na vida profissional. Tem um pouco também, um pouco de paciência para não, né, acabar não cometendo erros e não se arrepender depois. Muito bom. Muito bom. Rapaz, acho que a gente vai precisar ter um retorno, porque tá transbordando assunto aqui que não vai caber dentro de um Perdascast único contigo. E agora vamos ver as aulas de sábado e domingo. Manda aquela em espanhol, porque isso aqui, esse Perdascast vai ultrapassar os limites do Brasil. Dale. Manda aquela em espanhol e depois em português. Aquela final, aquela que é o pulo do gato. Déjame pensar. Pensa, né? Bem, prevenção de perda é questão de... Aqui, ó. Na lente da Yara. Prevención de pérdida es cuestión de supervivencia de las empresas, ¿vale? Porque protege y hace la maximización de las ganancias. Então, prevenção de perdas é questão de sobrevivência, protege e maximiza o lucro através da prevenção de perdas. Então, esse é o recado. E que recado bilíngue vindo de Rodrigo Canal, nosso grande amigo. Rapaz, foi incrível esse podcast, esse Perdascast. A gente não tem palavras aqui, o pessoal tá em volta aqui sem palavras de tão importante que foi a quantidade de conhecimento, humildade que você trouxe aqui pra gente, que são, né, humildade abre portas, né? E quando você fala de empatia, o bem, se você colhe o bem, você colhe o bem, né? Planta o bem, colhe o bem. Então não tem como você querer colher coisas boas se você planta sementes ruins ao longo da sua vida, né? Então, muchas gracias.
Na final, uma mensagem final para os nossos... Na mensagem final? Dá? Sim. Bem, pessoal, depois que vocês assistirem esse podcast aqui, o mestre Anderson Ozawa, a gente fala que as coisas só acontecem na nossa vida, ou que algum aprendizado, alguma coisa teve, né, eficiência, eficácia, quando existe mudança de comportamento. Então, depois que vocês assistirem esse podcast aqui, TBC, ok? Eu tenho certeza que vocês vão lograr êxito, vão conseguir muitas coisas, né, muito sucesso, tá? E bem, né, mandem mensagem no LinkedIn, se alguém tiver alguma dúvida, né, se alguém quiser falar, pô, canal, eu quero ir morar em outro país, como é que foi a sua experiência, ou tem, putz, eu quero ter um upgrade na minha carreira, enfim, manda lá, demora um pouquinho, né, lógico, né, tem que trabalhar, né, mas eu sempre respondo, tá? Então, pessoal, mudança de comportamento, ok? É isso aí. Valeu, irmão. Muito bom, muito bom. Valeu. E é isso aí. Se você ficou até o final, cara, é isso aí que sentiu. O cara não é fraco, não, como dizem por aí. Esse é o Perdascast. Perdascast, toda segunda-feira, um episódio que mexe com sua cabeça e mexe com seu coração, porque é isso que a prevenção de perdas faz. A gente só traz gente aqui onde a prevenção de perdas faz o olho brilhar, o coração bater mais forte e a pele dar aquela arrepiada. Toda segunda-feira um conteúdo e uma pessoa especial conosco. Nos vemos no próximo episódio. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Até.